Carla. Sempre. Mário Rupson, Oman. Oi, ela. Minha convidada chegou. Deixa eu chamá-la. Aguardando o Nolinho. Noli? Não tô lhe ouvindo ainda. Aguarda aí para ver se a internet colabora. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Pronto, agora eu tô lhe ouvindo. Você só tá Pronto. Tá parada. me vendo? Vendo paradinha, travada, mas ouvindo eu tô. Oi, Rosa. É Rosa que entrou aí? Mas estou lhe ouvindo. Quer sair e entrar de novo? Para ver se melhora? Tá travada a sua imagem. Noli? Pronto, deixa ela entrar de novo. Deixa eu chamar de novo. Chamar de novo. Para ver se melhora. Oi, Fai, boa tarde. Para você tá bom, Luiz Cláudio? Não. A imagem dela? Hã? Continua rodando. Rodando. Tá me ouvindo, Noli? Não. Vamos ver se a gente consegue conversar com a Noliine, professora Noliine. A gente vai falar de educação escolar quilombola. Se a internet ajudar. Não entendi, não. Ui, caiu. O Noli peça a você o convite, a solicitação. Você entra e você pede. Vamos ver se melhora. Hein? A gente vai conversar com a professora mestranda em educação étnico-raciais, Noline Oliveira, que tem um trabalho bem bacana com relação a pesquisas da educação quilombola. E vamos ver se ela consegue entrar, né? A gente falar do currículo escolar, suas especificidades, né? Que nem todo currículo pode ser igual, cada comunidade tem suas particularidades, né? A gente tem que respeitar o currículo geral, porém, respeitar as especificidades de cada comunidade, da quilombola, da indígena, do cigano, enfim. Nossa sociedade é bem diversa, né? Então, o professor ele tem que estar atento para essas particularidades dos seus alunos, né? Que nem todo aluno é igual e a gente não pode generalizar e nem engessar o currículo como se todos os alunos fossem iguais. Tem conteúdos que são comuns, claro, mas esses conteúdos têm que ser adequados a cada comunidade, certo? Deixa eu ver se Noline consegue entrar. Ela saiu de vez. Ela não tá aqui, não. Não, peraí. Cadê, meu Deus? Ela saiu de vez. Deixa ela entrar de novo. Enquanto isso, a gente vai conversando. Olha ela aqui. Você consegue solicitar, Noli?
Você pede para eu te aceitar? Veja aí. Oi. Pediu. Vamos ver. Aguardando no linha. Lucas Pereira. Boa tarde. Bora? Noli? Noliene. Restaurante na Prática. Boa tarde. Bem-vinda, Thay. E Noli nada. Ó, eu vi alguma coisa aí agora. Não é o lugar não, Noli? Ou então você entrar com o aparelho ou de Lucas. O que é que você acha? Lucas já tá aqui, né? Vou chamar Lucas e você. Pode ser? Ah, não sei. Lucas tá aí. Pode ser que não esteja no mesmo lugar, né? É, detalhe. Lucas já tá aqui, né? Diga assim, ela vai entrar no meu. Diga assim. Pode ser? Ah, não sei. Lucas tá aí. Pode ser que não esteja no mesmo lugar, né? Quem está no detalhe? Você que já entrou. Eu chamo. Diga aí quem é. E aí você. Diga assim, ela vai entrar no meu. Diga assim. Pode ser? Ah, não sei. Lucas tá aí. Pode ser que não esteja no mesmo lugar, né? E nas vozes. Calma, gente. Daqui a pouco a gente começa. A internet é assim mesmo. Vou entrar pelo meu, Rosa, ok. Eu vou chamar Rosa, né? Ok. Daniel Aragão, Leandro, querido. Cristiane, bem-vindos todos. Cadê, gente? Venole. E... Não, gente. Desfixar. E... Aqui. Rosa. Rosa Carvalho, agora. Estamos esperando. Alô, boa tarde. Olá, agora sim. Agora estamos vendo. Oi, oi. Você, como vai? Boa tarde. Tive que trocar meu aparelho mesmo, que não tá muito bom. Normal, é isso mesmo. Rosa que tá me dando essa força aqui, me emprestou dela temporário. Aham. Como você está? Sorte, viu? Sorte, cabeça boa eu ter vindo para aqui hoje. Pois é, né? Que bom. Então vamos lá, né? Eu vou bem, na medida do possível, né? Em função desta pandemia que nos assola, mas caminhando bem, né? Caminhando bem. Uhum. Tá bom. Então, vou te apresentar, tá? Esta é Noline, minha convidada de hoje. Vamos falar de educação quilombola. Noline Silva de Oliveira é graduada em História e graduanda em Pedagogia. Ela realizou infinitas pós-graduações nesta vida, dentre as quais ela fez História e Cultura Afro-Brasileira. Noline é membro do grupo de estudo ERE, Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil. Ela é mestranda no programa de pós-graduação em estudos africanos, povos indígenas e culturas negras da UNEB. E Noline, de experiência, ela atuou em diversas áreas da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Educação, né, em Salvador. E aí, Noli, diante desse vasto currículo... Oh, meu Deus! Eu pergunto para você, vou começar perguntando. Porque eu acho que eu sei, né? Mas as pessoas não sabem. Assim. Por que a escolha dessa temática para você trabalhar
nas suas pós-graduação, na sua pós-graduação, foi na pós-graduação que você escolheu essa temática para o mestrado? Algo lhe moveu mais, assim, sua experiência em sala de aula? O que teve algo que lhe impulsionou mais para você trabalhar essa temática de povos negros, povos africanos, educação quilombola? Sempre tem, né? Sempre há algo que nos impulsiona. Primeiro é agradecer pelo convite, dizer que estou muito feliz em estar aqui participando contigo, né? Nessa sua live, fechando um ciclo que, na realidade, não é bem um fechamento, porque ele continua, né? Mas, assim, dentro de um determinado aspecto, fechar um movimento, melhor, né? Fechar um movimento e dando continuidade a este ciclo, né? No que diz respeito ao que me moveu a essa temática, em verdade, é minha trajetória dentro do percurso de pesquisadora, né? Quando eu passei no vestibular para fazer história, então lá em 1999 para 2000, com o despertar para mais consciente, né, para a história do continente africano, que não é essa história que nos foi contada nos livros didáticos, não Sim. é essa história que nos é contada e relatada nas imagens de TV, em filmes, através da professora Yalmar, através do professor do saudoso Andorinha, professor Andorinha, e diversos outros, né, como Ieda Pessoa de Castro, durante a minha primeira pós-graduação, como Marli Geralda, e vários outros que impulsionaram a seguir firme nesta temática. Porque, além dessa curiosidade de entender que não é essa a mesma história, sobretudo no que diz respeito aos povos negros, né? E que nos diz respeito diretamente nesse aspecto, né? Eu que venho do bairro do Uruguai, moradora até hoje, nascida e criada lá, mas que venho com a descendência de pais de Barcelos do Sul, Camamu, e de Berimbau, que eu chamo carinhosamente de Berimbau, mas é Conceição de Jacuípe, né? Sim. Então, minhas raízes vêm desses espaços, vêm desses lugares e se aprofundam cada vez mais. Entender um pouco desse processo me faz compreender melhor a caminhada que eu tento palmilhar para mim, né? E dentro desses estudos, durante o processo de pós-graduação, de estudos outros, né, dentro da própria universidade, a curiosidade me movia cada vez mais para os aspectos dos povos do continente africano, dos diversos povos, né, e não somente aqueles mais citados, e também dessa particularidade e singularidade aqui no Brasil, do que nós chamamos de quilombos, né, de quilombolas. Então, durante a provocação da professora Marli Geralda, foi que eu busquei o estudo dos quilombolas, né? Porque lá eu fui falar sobre as linguagens, eu fazia capoeira, fiz mais de 10 anos de capoeira. Então, por aí você vai percebendo as relações estabelecidas, né? Fiz capoeira, fiz na comunidade dos Alagados, agora um pouco mais, não tão demorado quanto a capoeira, que levou mais de 10 anos, entre idas e vindas, mas fiz poesia, literatura, teatro, dentro da perspectiva negra também, que era o nosso foco de resistência pela localidade, né? Nós que viemos de uma comunidade que afastada dos poderes públicos, sabemos bem disso, né, Cris? Como é crescer nesses espaços, essas dificuldades. Então, é nesse processo que vem sendo construído essa trajetória. E sendo professora, então, mais ainda
né? Eu não posso me furtar de estar trazendo para os educandos, os que estavam sob minha tutela, nos diversos âmbitos, esse olhar diferenciado. Eu acho que nós temos uma responsabilidade social muito maior do que muitos imaginam, né? E a perspectiva precisa ser mudada, precisa ser revista, sabe? E é nessa perspectiva que eu tenho trabalhado. Certo. E, assim, dentro desses estudos, dessa pesquisa que você faz, e o contato com os alunos, né? O que é que você percebe, assim, de dificuldades com relação, por exemplo, ao currículo? Ao currículo da educação escolar quilombola, necessariamente? Isso. Pronto. Assim, qual o sentimento dos professores que trabalham com essas comunidades? Tem material vasto, não tem? É fácil, não é? Tem dificuldades em conseguir formação mesmo, né? Para aquele professor que está lá na comunidade rural. Você está travando um pouquinho para mim, querida. Você pode repetir? Eu queria saber com relação à formação dos professores. O currículo escolar quilombola, ele está amplamente disponível para o professor? Ou existe ainda dificuldades de acesso de material para se trabalhar com esse aluno que é da comunidade rural quilombola? Aí você já está um pouco mais lá na frente. Eu vou voltar um pouquinho, se você me permite. Tá? Primeiro se existe de fato a modalidade. Sim. A primeira coisa que nós temos que perguntar existe de fato esta modalidade implantada? Né? Implementada, melhor dizendo, porque implantada ela foi, a lei está aí, ninguém contesta, né? A existência da lei. E ela vem como um movimento de lutas, né? Resultante de um movimento de lutas, a lei 10.639, que modifica a LDB, depois a 11.645, que modifica, que altera a 10.639, depois tem a relação com o CONAC, né, em 2010, que há todo um movimento para que se crie essa modalidade, que é a modalidade da educação escolar quilombola. Aí nós temos, então, os pareceres, os decretos, as diretrizes se fomentam, né, as diretrizes nacionais da educação escolar quilombola, as diretrizes estaduais, e chegamos a Salvador, nós temos também a nossa diretriz em 2015, a resolução 033 de 2015, que na verdade, uma relação da que está escrita na Nacional de 2012. Né? E para falar, portanto, de modalidade da educação escolar quilombola, é preciso voltar mais um tiquinho e perguntar-se o que é que se entende, o que é que ali está traduzido como quilombola. Assim, com certeza. Porque quando a gente fala de quilombo, a palavra quilombo nos remete logo à situação da escravidão. Lugares que negros fugidos, né, se uniam para fugir da escravidão. Hoje, o que é uma comunidade quilombola, Noli? A comunidade quilombola contemporânea hoje, né? Como é que ela se define? Essa perspectiva de fuga, de agrupamentos de pessoas fugidas, né, da escravidão, ela vem muito por conta do que nos é passado historicamente como resquício palmarino, né, do Quilombo de Palmares. Então ficou instituído muito disso no imaginário, né, popular, e os próprios materiais didáticos, né, alguns, a nossa trajetória dentro de universidade, muitos professores foram formados com essa perspectiva, né? Com essa perspectiva, mas não tem somente essa perspectiva, inclusive, ela é um pouco contestada por diversos autores, inclusive, contestada seria uma palavra até muito forte, mas diria assim, que
observada com ressalvas, certo? Por conta de que é necessário observar, em verdade, as relações que eram constituídas nesse espaço, né? Então, o quilombo, ele primeira notícia que eu, até onde eu sei, até onde eu estudei se tem, vem muito do agrupamento militar, onde o Jangas e Igbalas, que é do continente, um povo do continente africano, se estruturavam para constituir as suas lutas territoriais, né? Que, se a gente for pensar, a gente também tem um equívoco aí, que é o que permeia a nossa história o tempo todo, que é os equívocos ideológicos constituídos de discurso, né? Mas todos eles têm uma intencionalidade. Então, é interessante a gente observar isso. Então, essa ideia de aquilombamento por fuga, por resistência, ela nos move, inclusive, até hoje. Né? Esse discurso ideológico nos move até hoje. Tanto é que você tem os aquilombamentos, né, intelectuais. Né? Nós temos aquilombamentos de literatura, nós temos grupos que se constituem em artes, em diversas áreas, né, e âmbitos. E, portanto, falar de quilombo hoje, por lei, é falar desse espaço reconhecido, territorialmente demarcado por uma comunidade que vivencia, né, e que tem laços com essa territorialidade, que não é necessariamente ou só a terra, a posse da terra, mas também de construto ancestral, de construto de relações, né? E que estão ali há muitos anos, há muito tempo, né? E que provém desses sujeitos que foram escravizados. Essas relações todas sendo constituídas é o que a gente chama, né? Identifica, inclusive a própria lei traz, como quilombo. Né? Como quilombo, remanescentes de quilombo. E aí você tem várias outras denominações que deram até chegar a essa perspectiva já lá na Constituição de 1988, que é onde esse grupo é reconhecido, porque até então ele não era reconhecido, portanto eles não tinham direitos reconhecidos, né? Embora essa Constituição, e a gente saiba que somos todos sujeitos de direito, né? Mas os direitos a esta comunidade tradicional, ela foi reconhecida apenas em 1988 através da Constituição e através do decreto de 68, né, da intervenção legal que se tem nessa Constituição e que traz, portanto, no artigo 215 e 216, esses elementos que lhe dão o aporte legal, né? E aí, nesse sentido, quando você compreende que espaço é esse, que quilombo é esse que eu estou falando, quem são essas pessoas, e mesmo assim na perspectiva nossa, né? Não na perspectiva deles, porque na perspectiva deles, desses sujeitos que estão em cada um desses territórios, eles são bem diferentes. Né? E eu penso que a educação escolar quilombola é que, na verdade, vai nos ensinar, né, sobre o que é educação diversa de fato. Assim como está ensinando a educação indígena. Né? Mas assim, a diferença é que nós ainda não conseguimos enxergar a modalidade da educação escolar quilombola, porque nós temos incutido uma imagem palmarina de quilombo atrelada a atrasos, né? E como se esses sujeitos não tivessem os mesmos direitos de avanços e acessos como nós temos. Sim. Né? Então é nessa perspectiva que eu começo a dizer a você que para falar de educação escolar quilombola, de formação de professores, de materiais, antes de tudo, eu tenho que travar nos espaços de poder, né, essas discussões, para quando houver a constituição desses materiais didáticos ou projetos educacionais
e que passarem pelas secretarias, que passarem pelas instâncias do estado, das secretarias estaduais, municipais e federais, elas tenham, de fato, a perspectiva que não é nossa, mas sim do sujeito, né? E respondendo então, portanto, nós não temos nessa pegada aqui em Salvador uma educação escolar quilombola. Nós temos tentativas de implementação da educação escolar quilombola partindo do nosso olhar. E não como está, inclusive, preconizado na própria lei, que é contraditório. Exatamente. Não é? Que é contraditório. E aí, nesse processo, eu lhe digo que formação, ela é restrita às pessoas das escolas, não é como um todo, não é? Ou seja, ela não transversa, ela ainda é feita num processo muito de caixinhas, ou seja, o que deveria ser um elemento para toda a rede passa a ser apenas para aquela comunidade. A comunidade que está, segundo o censo escolar, alocada como de modalidade escolar, educacional, escolar quilombola. Certo? E nessa perspectiva, no que diz respeito ao material, nós temos uma miscelânea muito grande. Nós temos materiais bons, mas temos o dobro dessa quantidade de materiais que precisam ser revistos e alguns até colocados à parte, porque produzem um desserviço, né, à comunidade estudantil, à comunidade de pesquisa, enfim, né, a esse mover de conhecimento sobre a modalidade, sobre essas pessoas, sobre essas comunidades, sobre esse processo histórico constitutivo no Brasil. É porque, assim, se a gente for, por exemplo, eu estava aqui pesquisando algumas coisas na internet para ver com relação ao material, aí a gente acha a lei, né, 10.639, que é desde 2003, aí ela foi reformulada, e eram as leis do Estado, do município, alguns materiais do governo federal, né, alguns projetos, tem muita coisa aqui, a gente acha bonito, né? Nossa, a gente acha assim bonito, poxa, que bacana, material e tudo, mas assim, pelo menos o meu sentimento, a gente não vê isso efetivamente sendo implementado lá na escola mesmo, com o professor, com o aluno. Não sei se porque não chega esse material, não sei qual é a dificuldade. Mas, assim, de quando eu fiz pedagogia, que surgiu a Lei 10.639, eu vi alguns avanços, sim, muitos avanços, mas, assim, para o que a gente esperava, eu acho que ainda a gente tem muito que caminhar, né, Noli? Muito que caminhar. Temos, mas assim, concordo contigo, tem muito material bom, inclusive, feito pelo governo. Né? Quando eu digo material didático, são livros de contos, são literaturas, são as produções de referenciais curriculares que precisam ser revistos, né? Até mesmo porque é necessário observar isso que eu já sinalizei, né? O olhar que nós temos sobre essas comunidades, sobre essas pessoas, porque ela não é um olhar universalizador. Ele não, a lei ela trata no recorte universal, né? Mas ela mesmo dá pistas e dá brechas para se entender dentro da sua diversidade. Mas o que é que ocorre? Ocorre que no trato isso não se dá, né? Então o Brasil ele já é reconhecido como um país que tem a construção de suas leis mais humanizadas do mundo. Se eu estiver exagerando aqui, é por pouco, né? Mas que na sua concretitude, na sua transposição para a prática, né? E isso se perde de maneira absurda. Né? Então, assim, quando a gente fala desses materiais e que você sente, por exemplo, essa angústia de ver, né? Tem essa impressão
né? Ela não é à toa. A primeira coisa que nós temos que observar é que esses materiais está constituído, impregnados de ideologias. E, em sua maioria, é de uma ideologia dominante, é de uma ideologia excludente, é de uma ideologia que retira do sujeito a sua perspectiva de fala e de ouvir, né? Então, nós já vamos a esses espaços, a essas localidades, com estudos prévios, achando que sabemos o que é quilombo. Então, Sim. quando chega nessas comunidades que observa algo que difere, a gente tem a tendência, em sua maioria, porque eu digo isso porque eu já vi situações como essa, de dizer que ali não é quilombo, ou que ali não é tradicional. E aí já me vem outro embate no que diz respeito a essas relações de conceitos, né? Que é observando essas relações conceituais, contextualizá-las, relativizá-las, né? O quanto que isso é importante para que se ocorra a efetivação dessa educação e que ela perpasse a escola como um todo, porque não deve ser restringido, inclusive, né, esse conhecimento a esta modalidade apenas, ao espaço de modalidade. Ao meu ver, a educação quilombola ela tem que estar no mesmo rol que a educação das relações étnico-raciais. Sim. Certo? Até mesmo porque a educação das relações étnico-raciais ela é transversal. Né? Ela perpassa todos os segmentos e, ao meu ver, a lei ela dá um tiro no pé quando ela não vai para os ensinos do nível superior. Ela fica apenas na educação básica. Né? E a modalidade quilombola segue nessa perspectiva porque ela também é transversal, ela tem que ser transversal. E no que diz respeito à modalidade, ela tem uma singularidade que é assim, a escola tem que estar nesses espaços para ser de educação, para existir essa modalidade de educação escolar quilombola, ela tem que estar nesse espaço quilombola ou ter alunos nas proximidades a esses espaços que frequentam essa escola, né? Por exemplo, nós vamos falar das unidades escolares quilombolas, eu tenho que reconhecer, então, onde existe quilombo em Salvador. Não é Sim. isso? Pronto. Você sabe que quilombo em Salvador, hoje temos além de Ilha de Maré, que não é toda a ilha, é mais uma ressalva a ser feita, não é? Porque a ideia, quando se fala em educação quilombola, Ilha de Maré e São Tomé Basinaval, né? Que ali é uma divisa aí, algumas pessoas dizem São Tomé, horas dizem Basinaval, mas em registro tem São Tomé, certo? Sim. Então, assim, nas localidades de Ilha de Maré, que Ilha de Maré, embora seja uma ilha, também é um bairro de Salvador, é um bairro insular. Então, observe quantas singularidades permeiam essa nossa educação escolar quilombola de Salvador, né? Nós temos a maioria das unidades de educação escolar quilombola num bairro insular, ou seja, numa ilha. Sim. Numa ilha. Esse reconhecimento, Dolly, esse reconhecimento de comunidade quilombola, eu acho que o governo federal não reconhece dessa forma, né? Não reconhece as comunidades assim? Quilombolas. O atual governo. Existem registros, né? Essas comunidades são registradas como quilombolas, mas o atual governo não reconhece isso. Na verdade, tem um processo. Vou só concluir a fala anterior. Né? Nós temos as escolas quilombolas nesse bairro insular, né? E nós temos um quilombo aqui no continente, que a gente chama de continente, né? Que é o quilombo do Alto do Tororó. Sim. Que fica ali em São Tomé, né? E eles frequentam a escola Taviano Pimenta, em sua maioria, né? Na educação dos anos iniciais, educação infantil iniciais, se eu não estiver enganada agora, na doutora Otaviano Pimenta.
E essa escola, ela não é de modalidade quilombola, Sim. né? Ela não tem lá no censo. Eu digo assim, não é no sentido do censo. Legalmente falando, no censo, ela não está posta como uma escola de educação escolar quilombola, né? Mas ela recebe esses alunos oriundos do quilombo. E lá em lei, ele diz que ele dá ele descreve uma situação que eu achei assim bastante singular, porque tem momentos que ela diz que o aluno quilombola nessas comunidades, fora da comunidade, frequentando a unidade escolar, ele deve ser reconhecido e, portanto, a escola tem que buscar trazer projeto, constituir-se, enfim, para acolher esse aluno. E em outro momento, ele diz que, assim, tem que ter maioria dentro do espaço educacional para poder se fazer isso. Então, a própria lei já traz essa contradição. E no que diz respeito ao espaço territorial insular, né? Nós temos a escola Nossa Senhora de Fátima, em Porto dos Cavalos, na localidade de Porto dos Cavalos. Nós temos a Escola Municipal de Bananeiras, em Bananeiras. E nós temos a Escola Municipal Ilha de Maré, em Praia Grande. Então, no bairro insular, que é o bairro de Ilha de Maré, nós temos 3 unidades escolares reconhecidas no centro, declaradas, portanto, reconhecidas não, declaradas, porque o gestor faz a declaração. Sim. Declaradas no censo como quilombola, certo? E aí, voltando então para responder a essa sua indagação, né? essa sua observaçãozinha, que é o seguinte, o que a gente tem que levar em consideração é posse de terra, certo? E enquanto posse de terra, legitimar essas terras é reconhecer, via governo, certo? Que essas pessoas têm o seu direito a essas terras, né? E o atual governo, ele não preconiza isso. Muito pelo contrário, né? Ele não tá reconhecendo os direitos, ele está retirando os direitos. Ele está retirando os direitos dos povos tradicionais, ele está retirando direitos já garantidos e assumidos pela Constituição em diversos âmbitos. Então, reconhecer, se a gente for observar aí durante esse governo, são muito poucos as certificações, quiçá a titulação, né? Só para você ter ideia, a certificação é feita pela certificação e inscrição cadastral é feita pela Fundação Cultural Palmares, que enfrentou aí durante esses tempos de governo aí um desmantelamento, na verdade, né? Está à frente hoje de um presidente que eu não acredito que seja compromissado, né? Com a questão que a Fundação, enfim, com as pautas que a Fundação Cultural Palmares tem, né? E temos o INCRA, que faz a identificação, reconhecimento, faz delimitação, faz a demarcação e a titulação, né? Então, nós temos todas essas nuances realizadas aí. Então, primeiro passo para poder fazer isso, desse reconhecimento, é a comunidade, um dos elementos é a comunidade se autodeclarar, certo? Passando pela autodeclaração, eu vou até, para não fugir, eu vou até dizer aqui direitinho o que seria, né? Além dessa questão da autodeclaração, tem que haver também, e essa da autodeclaração, ela veio reconhecidamente em 2003, através do decreto, se eu sinalizar aqui, só para não errar, 4.887 de 2003, né? Que diz que esses grupos étnico-raciais, eles têm o critério de autoatribuição. Mas assim, não basta eu chegar lá e dizer, olha, eu me reconheço quilombola. Eu preciso de outros elementos que sustentem essa autodeclaração, essa autoatribuição, né? Que é o trajeto histórico próprio,
é a territorialidade específica, é eu nesse contexto, eu nessas relações, né? É a presunção da ancestralidade negra, é demonstrar tudo isso, né? Isso direcionada o que diz a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, certo? Então, esse espaço de representação de territorialidade, ela tem diversas dimensões. Uma delas é a terra, a posse da terra, a terra enquanto espaço geográfico, a terra enquanto elemento econômico, mas não só para essa comunidade, porque essa terra lhes é o sustento. Essa relação, é a ponte com a sua ancestralidade, é a relação com as suas culturas, com as suas reproduções políticas estruturantes, com sua cosmogonia como um todo, sabe? Então, assim, esse viés de discurso ideológico tem que ser bem colocado, bem analisado, para que, ao se fazer formações, ao se produzir referenciais, ao se construir instrumentos normativos, né, leis norteadoras, de como o professor vai estar trabalhando com a transversalidade dentro do currículo educacional, dentro desses espaços, trazer de fato as vozes dessas pessoas. Porque o currículo da educação escolar quilombola é ouvir essas pessoas e construir coletivamente com elas. Sobretudo, eu só posso ter o currículo da educação escolar quilombola com essas pessoas, ao meu ver, pela minha interpretação de lei, né? E nós não temos isso. O que nós temos dentro dos espaços educacionais hoje de Salvador projetos que trazem essas pessoas, né, para estarem falando sobre sua experiência, mas nem o recorte a elas é dado a ela escolher. Nós escolhemos o recorte e as convidamos a falar sobre, né? Então, tudo isso deve ser observado, né? Deve ser posto em pauta. Uma questão simples, só para você entender o quanto que isso é complexo e grande. É que o currículo é um currículo diferenciado dos demais currículos que existem na rede municipal de educação, mas ainda não conseguiu ser implementado. Ou seja, não conseguiu ser respeitado. E esse currículo precisa estar pautado nessa questão do calendário também. É essencial. Porque, por lei, há uma limitação de dias letivos. Certo? Eu me recordo que eu estou em Ilha de Maré e não apenas para fazer o estudo de mestrado. Eu quero deixar aqui claro. Eu não fui lá como um elemento etnográfico externo a essa comunidade. Eu estou lá, ali namorando Ilha de Maré desde 2008, 2009. Né? Através do programa Salvador Cidade das Letras, que era um programa Brasil Alfabetizado, que no município tem este nome. Então, eu tenho registro, eu tenho falas, né? E que mostra que tinha outra questão também. Essa ideia de que somos povos negros irmanados é uma poesia poética. É uma poesia, é um poema, é um construto também ideológico e que precisa ser observado, né? Ele existe no âmbito do discurso, né? No âmbito de tentar conquistar, de tentar trazer, e é interessante isso. Por quê? Porque vai, a partir desse discurso, tentar se mudar as configurações de dominação que existe e que nos tira de um lugar que é nosso. Certo? Mas nós temos que observar essa existência. Esse elemento político existente. Né? Esse elemento ideológico
existente, certo? E que, assim, por exemplo, Ilha de Maré, todas ali são quilombolas. No que diz respeito a quê? Ao reconhecimento legal? Não, mas o reconhecimento comunitário, o reconhecimento externo dessa comunidade, o reconhecimento quando você observa que são dentro daquele território da ilha, e não mais localidade, mas da ilha, majoritariamente pessoas que são parentes, portanto, tem laços consanguíneos, tem um laço de trajetória histórica próximas, tem os laços de territorialidades específicas, né? Mas aí você pode se perguntar, mas então, por que dessas 12 localidades que existe em Ilha de Maré, apenas 5 buscaram o reconhecimento quilombola? Aí eu gosto sempre de provocar para que as pessoas pensem um pouquinho. Se nós pensarmos na questão da irmandade, todos teriam que ser alinhados ali no mesmo discurso, né, não? Mas e por que não? Sim. Porque a realidade concreta nos apresenta de outra forma. Né? Então, assim, dentro de Santana, tem sim espaços de disputa de poder com Praia Grande, com outras localidades, né? Não só Praia Grande, mas outras localidades, assim como Bananeiras. Bananeiras é um território reconhecido e demarcado como quilombola, mas assim, enquanto que as outras localidades já têm, para o bem ou para o mal, o seu porto, Bananeiras ainda não tem. E assim, uma outra coisa que é para a gente pensar é que esse território ele é demarcado como um território que deixa eu pescar aqui para eu não falar o nome errado, área de proteção ambiental, né? E nós temos, ele é patrimônio natural do Estado. E no entanto, você vê ali o Porto de Aratu, você vê ali a outra localidade ali. E tem o Porto de Aratu e tem. Eu esqueci, daqui a pouco eu lembro. Mas tem ali no seu território que jogam, que é a presença da Petrobras, né? E que jogam dejetos, que jogam ali as impurezas no mar e que causam, portanto, a deteriorização daquele espaço e a doença nas pessoas. Né? Então, observe como tudo isso atrelado ao construto dessas realidades vai modificar também, impactar na questão da educação. Como isso reverbera dentro de uma educação, dentro de um currículo que não dialoga com esses sujeitos. E não ouve esses sujeitos. Então, o primeiro passo é ouvir. Quando nós tivermos a consciência de ouvir, a gente consegue o que a gente quer. Tem que ser de dentro para fora, e não de fora para dentro, né? Mas é exatamente isso. O conceito que é constituído hoje, reconhecido no Brasil via Constituição de quilombo, não é de dentro para fora, é de fora para dentro, né? Inclusive, é uma pauta que alguns levantam e não são bem quistos por isso, né? Eu acredito que eu também não seja, mas enfim. Eu não tô nem aí, eu não ligo muito para isso, porque eu observo as questões sempre de modo que essa comunidade, ela sim seja favorecida, né? Não me interessa se o pesquisador A, B, C, D, H é o alfabeto inteiro, ou se as instâncias de poder não concordam. Eu acredito que se não houver o diálogo, aí é que não dá. Né? E nós temos hoje, nós que fugimos muito de totalitarismos, nós temos o que eu coloco, o que eu chamo, né? Inclusive eu coloco isso no meu trabalho de pesquisa, nos meus escritos, é o totalitarismo racializado. Né? Se você não coaduna com a minha ideia que perpassa isso aqui, seja ela de movimento social negro ou outros movimentos sociais,
você não está na pauta, você acaba sendo colocado posto de fora, porque você está divergindo. E eu acho que não é bem assim, né? Da mesma maneira que a gente vem lutando há tantos anos, há tanto tempo, para ser reconhecido como sujeitos legais e nesse caso os quilombos também, porque nós podemos ver aí, né, que legalmente, como eu citei, em 1988 é que foi considerados os sujeitos de direito, mas eles existem há quanto tempo? Pois é. Né? Pois é. E por que só agora, né, esses, esses sujeitos saíram dos lugares de folclore, né, para ocupar os espaços incômodos de ativistas políticos, né? Então, buscando aí no mapa político o seu engajamento, demarcando a sua presença, né, entre os povos tradicionais, sobretudo os povos indígenas, dialogando ali muito, né, com as pessoas que estão nesta localidade, né, nestas situações, nessas discussões, inclusive com o próprio movimento negro. E aí eu quero ressaltar que se não fossem esses movimentos sociais, hoje nós não teríamos nada. Exatamente. Né? Nós não estaríamos hoje, eu não estaria aqui, inclusive, falando sobre isso, né? Porque talvez não existisse nem esta modalidade trazendo à tona todas essas discussões. Então, pergunta aqui, de Luiz. Onde está a nossa Wakanda? Ainda está no âmbito da utopia, né? Agora, o que é bacana da utopia é que essa utopia, quando ela torna-se realidade, nós buscamos uma nova utopia, porque nós vivemos de busca, né, de realizações, né? As utopias, elas são necessárias, mas eu não quero viver de Wakanda, eu quero viver da minha realidade, eu quero que essa Wakanda deixe de ser utopia e se torne concreta, né? Então, ao invés de um lugar empírico, ao invés de um lugar folclorizado, ao invés de um lugar idealizado, eu quero esse lugar e não quero esse lugar apenas para os meus. Porque não seria interessante e não se tornaria humanizador. Né? Eu estaria reproduzindo, portanto, as discriminações, os espaços racializados que os não negros fomentam a todo instante, a toda hora e perduram historicamente até hoje. Com certeza. Com certeza. E essa é a nossa luta, né? Nós fomos negados a vida inteira. Né? Nossa história foi negada, foi escondida, foi mascarada. E a nossa busca é essa. Dar voz ao povo negro, aos quilombolas, para que a nossa história seja verdadeiramente contada. Porque eu, por exemplo, talvez você também, Noli, toda a minha educação escolar, principalmente na educação básica, mas, nossa, só o currículo europeu, aquele currículo que a gente conhece, né? 20 de novembro, não me lembro de um ano na minha escola de ter se falado, se comemorado, citado. Então, assim, existe uma lacuna muito grande, né? E acho que hoje, nós educadores, nós comunidade negra, movimentos sociais, enfim, temos um grande desafio ainda, né? De lutar para que essa nossa história volte a ser contada como ela é verdadeiramente. Porque a história que a gente conhece, como você disse, né? Toda errada. Aí você entra num espaço que é interessante também, a questão dos usos dos conceitos, né? Erro, acerto, historicidade, porque assim, existe uma verdadeira história, qual seria, né? Primeiro, existe uma verdadeira história porque a história é feita de relatos, né? Narrativas, e Sim. narra aquele que está no poder. E quem está no poder dá a sua versão sobre. Portanto, Sim. isso é verdadeiro ou se é falso? Porque se é sua versão, né? Uma outra coisa é as ideologias que permeiam essa versão, né? Aí a gente já entra nessa perspectiva de que se existe uma verdadeira história, existe uma falsa história, né? Então, assim, não é que necessariamente a história
ela tenha esse compromisso, ela tem um compromisso com os fenômenos, né? Ela tem compromisso com o que está posto ali, porque se foi colocada essa história como a verdadeira história, né? Como tem os livros didáticos, por muitos anos, como você citou, ele foi colocado como a verdade absoluta para todos os estudantes, inclusive para alguns professores, né? Sim. Então, seguia-se e entendia-se ao pé da letra o que estava ali, né? Uhum. E aí é nesse sentido que a professora Ana Célia Silva traz, né? Já tem aí um bom tempo que ela traz e foi uma pioneira nesse aspecto de rever esses materiais à luz do que eles trazem de representatividade do povo negro. Não é? Então é por isso que hoje nós compreendemos porque a tia Anastácia ela é vista como cozinheira, mas ela não é colocada com o nome lá da mercadoria. O nome da mercadoria está lá como Dona Benta. Pois né? Nós vemos porque o Saci Pererê é esse moleque sempre que apronta tudo, que é aquele colocado no lugar do, entre aspas, endiabrado, né, com a figura negativa. Então, a perspectiva sempre é de um lugar de subserviência, um lugar negativo, um lugar de que é amaldiçoado, né, um lugar demonizado, um lugar de pobreza, né, um lugar que é sempre aquele de carência, de vitimização, né? E de coisa que não serve, que não presta. Cabelo, quando a gente fala, né? Uma série de coisas. Então, é nessa perspectiva que a gente vem buscando quebrar. Eu, pelo menos, e alguns colegas, historiadores já renomados também. Não sou a única, não. Eu bebo da fonte, né? Eu estou bebendo dessa fonte e os estudos dessa minha pesquisa no mestrado me levou a essa perspectiva, reafirmando, portanto, que para aquilo que eu estava pretendendo fazer, eu estou sendo bem acompanhada. Entendeu? Então, não é falar desse lugar de verdade ou de falsidade, mas das colocações. Mas entendendo que a sua colocação foi bem interessante, porque se há uma pretensa história dita verdadeira, qual a falsa? Né? Em que lugar nós nos encontramos? E essa verdade é a partir do olhar de quem? Né? Então é refletir mesmo sobre isso, trazer isso para os estudantes de todos os segmentos educacionais, né? E não só de escola pública, mas de escola privada também, sobretudo. Lembrando que o aluno das relações étnico-raciais, da educação escolar quilombola, ele tem que ter em seu currículo essas discussões transversais. E aí, nesse sentido, é que eu coloco no mesmo patamar, no mesmo bloco ali, a educação das relações étnico-raciais e a educação quilombola. Sabe? Ela tem que estar transversal a todo o currículo. Né? Ela tem que passar por matemática, ela tem que passar por língua portuguesa, ou seja, as linguagens, a matemática, as ciências humanas, tem que estar em todos os âmbitos. E inclusive, chegar aos níveis superiores. Isso. Sabe? Tem que contemplar todos os segmentos, não só a educação infantil, nem a educação básica, mas tem que chegar na universidade. E aí, nesse contexto, eu trago o seguinte, a importância da educação infantil, não é? Porque, assim, temos uma grande, agora mesmo, um mercado, e aí a gente vê como essa questão, e aí eu volto a provocar, a gente observar por que saiu há alguns anos, né, de um determinado lugar folclórico e hoje está ocupando outro espaço, né? E aí deixar de ser românticos e observar para além da luta apenas ideológica, da luta política, mas ver também a questão econômica, tá certo? Porque observe a quantidade de editoras, observamos a quantidade aí de livros produzidos, né? De material, tudo. Tá acabando, meu amor. Um beijo, muito obrigada. Já, meu doce. Obrigada. Tá certo.
Obrigada a todos pela presença. Agradeço a todos. Você arrasou. Arrasou.